Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas para mim. A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos aqui reunidos numa quarta-feira para falarmos um pouquinho sobre o Senhor, sobre Jesus. E gostaria de trazer um estudo para os irmãos bem rapidinho, no qual eu fiz há muitos anos atrás. Eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos. Amém? Diz o seguinte: cada servo tem o caráter de Cristo. Será que nós temos o caráter de Cristo? Quando somos servos, quando somos realmente livres, nós estamos convertidos de verdade. Que aconteceu essa transformação na sua vida quando você aceitou a Cristo, de tal maneira que hoje você vive a vontade de Deus, você rejeita a sua própria vontade e só deseja fazer a vontade de Deus. Cresce em você um desejo de fazer tudo para Deus, porque você se esvazia de si mesmo e é preenchido pelo caráter de Cristo. Assim, você tem a mente de Cristo. Mas isso, para um, se torna um processo crescente, leva um tempo. Uma vez Cristo sendo formado em você, finalmente você produzirá o fruto do Espírito Santo. Isso é o caráter de Cristo. E esse é o cristão que vai entrar no céu, aquele que já vive como cidadão no céu, do céu aqui na terra. Mas você pode dizer: eu não sou assim, estou muito longe disso. O que eu faço? Tudo começa pela fé. A fé te faz se preocupar com a sua salvação. Essa preocupação cresce em você, te levando ao arrependimento. Você se arrepende dos pecados que conhece. E pela palavra de Deus você passa a conhecer novos pecados e o arrependimento continua, se tornando diário em sua vida. Porque todo dia pecamos, mesmo não percebendo. E é de fé em fé, você vai se tornando um servo em Cristo. Nesta quarta-feira iremos falar sobre benignidade. Eu gostaria de deixar uma passagem para os irmãos sobre benignidade que diz, em Efésios, capítulo 5, versículo 9 e 10, diz: porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. Saiba que a benignidade faz parte, são colunas da estrutura espiritual, moral e social do cristão. A benignidade e a bondade, elas são muito parecidas, né? E elas fazem parte da vida daquele que serve ao Senhor. Quando os frutos da benignidade são desenvolvidos em nós, contemplamos as pessoas com um olhar divino. Deixamos de olhar as pessoas com um olhar humano, julgando, muitas das vezes falando dos irmãos sem ter a compreensão do que está acontecendo com os irmãos, né? Mas nós alcançamos as pessoas com o amor que Deus coloca em nós. Através do amor que demonstramos a ela, a pessoa se achega a você. O nosso serviço como servos do Senhor é conduzir as pessoas a conhecer a esse Jesus como seu Salvador pessoal e atender às necessidades que porventura possam ter. Isso implica ser companheiro, oferecer hospitalidade, ajudar com os problemas, encorajar e, acima de tudo, demonstrar amor. O maior exemplo que nós podemos ter sobre benignidade na Bíblia é Jesus.
O Mestre demonstrou benignidade até o final, na cruz. Enquanto ele estava pendurado na cruz, providenciou alguém para cuidar de sua mãe. Suplicou perdão em favor dos seus inimigos e demonstrou em sua forma mais sublime o sentido real de ser benigno e misericordioso com os outros ao entregar-se por nós. Então, neste culto de quarta-feira, que possamos ser como Jesus, benignos em tudo, em nossas atitudes. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui reunidos para louvor da Tua glória, Senhor. Ó Pai amado, Pai querido, prepara o nosso coração, prepara a nossa vida, para que possamos ouvir mais um pedaço das Tuas palavras, Senhor, dos Seus ensinamentos, ó Pai. Ó Deus, perdoa os nossos pecados, os nossos erros, sabemos que somos falhos, sabemos que precisamos de Ti a cada instante, Senhor, que precisamos de Ti, Senhor, sem Ti não somos nada, ó Pai. Estamos aqui também, Senhor, com o coração grato a Ti, ó Pai, porque até aqui o Senhor nos ajudou, nos abençoou, Senhor. Estamos aqui esperando em Ti, sabemos que Tu estás no controle de tudo, Senhor. Abençoa o nosso culto, abençoa a nossa vida, abençoa a nossa família, abençoa o nosso ministério, Senhor amado. Oh Deus, que tudo seja feito para a honra e a glória do Teu nome, Senhor, porque queremos viver para Ti. Tudo é feito para Ti e por Ti, Senhor, em nossas vidas, ó Pai. Ajuda-nos, Senhor, prepara os nossos corações, ó Pai, que possamos ouvir e praticar as Tuas verdades, ó Pai. É que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Bom culto, irmãos. Deus abençoe. A paz do Senhor, irmãos. Bem, nós estamos no mês de julho e o tema do mês é benignidade, né? E o que vem a ser benignidade? A benignidade é uma consequência do Espírito Santo nas nossas vidas, né? É um fruto do Espírito, conforme está lá em Gálatas 5:22. E nós vamos ler esse texto agora, né? Que diz assim: mas o fruto do Espírito é o amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Bem, feche seus olhos. Senhor amado, te louvamos, ó Deus, porque de uma maneira especial, ó Deus, Tu nos amou, Senhor. De uma maneira tão especial, ó Deus, Tu enviou o Teu Filho, ó Pai. E ali naquela cruz, ó Deus, Teu Filho nos comprou, nos resgatou e nos regenerou, Pai. E hoje nós, não mais como os cães, como os cachorrinhos, ó Pai, que comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Hoje, Senhor, nós somos Seus filhos, ó Pai, e nos assentamos à mesa contigo, Pai. Mesa essa, ó Deus, que está preparada para muitos outros filhos, ó Deus. E que possamos ser canal de bênção, Senhor, e levar a Tua palavra até aquele que precisa ter um encontro contigo, Pai. No nome santo de Jesus, para a Tua glória. Amém, Senhor. Bom, queridos, eu quero começar essa ministração falando para vocês de uma frase de Martinho Lutero. E ele diz assim: os seguidores do Evangelho não devem ser inflexíveis e amargos, mas antes gentis, suaves, corteses e de fala mansa, o que deveria encorajar outros a buscarem a sua companhia, né? Então, essa frase de Martinho Lutero, ele estava falando o quê? Das qualidades de uma pessoa benigna, né? Ser gentil, suave, né? Que não é ser rígido, ser cortês, ou seja, uma pessoa educada, e de fala mansa, calma. Então ele estava falando de qualidades de quem é benigno. Então, são todas qualidades que são associadas ao fruto do Espírito, benignidade, né? Que Lutero externa como fundamentais para os seguidores do Evangelho. Então, se nós percebermos nessa fala de Lutero,
ele coloca como a benignidade como algo fundamental na minha vida e na sua vida, nós que somos os seguidores do Evangelho. Então, quando a gente lê lá em Gálatas 5, 22, né, que a gente acabou de ver, o que o apóstolo Paulo descreve? A benignidade como um fruto do Espírito, né? Consequência do Espírito Santo em nossas vidas, consequência do Espírito Santo na sua vida. Então é algo que é produzido pelo Espírito Santo na vida daqueles que buscam viver segundo o Espírito. Se a gente ler lá no mesmo capítulo de Gálatas 5, se a gente voltar um pouquinho no verso 16, o que Paulo fala para nós? Para nós andarmos pelo Espírito. E ele diz o quê? Para a gente rejeitar as vontades da carne, rejeitar as obras da carne. Então, andar pelo Espírito. Se você quer ter uma manifestação do Espírito Santo na sua vida, você tem que andar pelo Espírito. Então, se a gente pegar essa frase de Lutero, que eu acabei de citar para vocês, a gente percebe uma sintonia do que Lutero falou e o que Paulo falou em Gálatas 5. Olha só, quando ele diz que os seguidores do Evangelho não devem ser inflexíveis e amargos, isso aí está relacionado diretamente ao quê? A qual fruto da carne? A porfia, né? A gente percebe claramente uma ligação inflexível e amargo com porfia. Por quê? Porque a porfia, ela afasta, ela separa, ela cria inimizades, ela distancia. Então, o Lutero estava dizendo assim, não sejam, né, inflexíveis e amargos, porque vocês vão afastar as pessoas de vocês. Vocês vão criar divisões, vocês vão criar contendas. Não sejam assim. Então, no entanto, olha só, Lutero ele utiliza outras palavras, né, que diz que os seguidores do Evangelho devem ser benignos, ou seja, praticar a benignidade, a benevolência, amar ao próximo, desejar que a pessoa receba Jesus na sua vida. A gente tem que ter um olhar de amor para as pessoas. E a gente precisa ter gestos generosos, gestos gentis, gestos que atraiam as pessoas até nós. Isso é o fruto benignidade. Mas qual então é a importância da benignidade na minha vida? Qual a importância da benignidade na sua vida? Se nós somos seguidores do Evangelho, qual a importância na benignidade em nós? Então, olha só, Lutero, ele após relacionar essas qualidades que devem ter os seguidores do Evangelho, ele diz o seguinte, né? Que isso deve gerar em nós, ele estava querendo dizer mais ou menos assim: se vocês forem benignos, não olhar para as pessoas com julgamentos, mas com amor, será mais fácil para essas pessoas que elas desejem estar com você. Se eu for benigno, eu não olhar com julgamentos para as pessoas, mas eu tratá-las com gentileza, vai ser mais fácil elas se aproximarem de mim. Você vê a diferença da porfia? A benignidade, ela faz o sentido contrário, ela atrai. Então, quando eu trato a pessoa com benignidade, com amor, com gentileza, com educação, com respeito, eu atraio essa pessoa. Então, olha, se a benignidade de Deus for manifesta em vocês, as pessoas serão atraídas por ela. Serão atraídas por essa consequência que o Espírito Santo manifesta na sua vida, chamada benignidade. O que precisamos entender, então, queridos, é que os seguidores do Evangelho precisam ter essa qualidade nobre. É uma qualidade nobre chamada benignidade. Ela não é exclusiva de quem a possui. Mas, na verdade, Deus manifesta em você para que ela atinja outras pessoas, né? Que ela manifeste e contagie as pessoas à sua volta. Ela não é exclusiva minha, ela não é exclusiva sua, do nosso pastor, dos nossos obreiros, dos nossos irmãos, dos músicos. Não, ela é para que se manifeste em você e atinja o teu próximo. As pessoas que estão à tua volta, as pessoas que compartilham o dia a dia com você. Então, olha só, até mesmo pessoas com coração endurecidos se sentem constrangidas diante de pessoas que possuem a benignidade, né? Esse fruto chamado benignidade.
né? A ponto que de elas se renderem, elas reverem os seus conceitos, porque elas começam a examinar você, elas começam a enxergar a diferença que existe em você, que você não a julga, que você a trata com amor independente de como ela é. Então a benignidade faz com que você a trate com tamanho respeito, com tamanho amor, que ela se constrange, ela sente desejo de estar com você, de te ouvir, de saber o que é que faz você ser assim. Então a benignidade, ela tem essa função na nossa vida, de atração, de atrair as pessoas. Então, essa qualidade de amparo, de multiplicação, ela não vem de nós mesmos. Isso a gente precisa ter essa consciência. Ela provém de Deus. Ela brota em nossas vidas quando reconhecemos a benignidade de Deus, quando reconhecemos que Deus é bom, que Deus nos amou, que Ele nos amou primeiro, que não éramos merecedores, mas mesmo assim Ele nos estendeu a mão. Ele olhou para nós com um olhar de carinho, de amor, de um pai que olha para um filho e deseja o bem daquele filho. Então, queridos, o amor de Deus por nós é para que nós passamos a desejar que esse amor que nos alcançou, alcance outras vidas. A benignidade faz isso com a gente. Faz com que a gente deseje profundamente que as pessoas sejam alcançadas pelo mesmo amor que um dia alcançou a minha vida, alcançou a tua vida. A benignidade faz com que a gente viva em função disso, em função de fazer com que o amor de Deus alcance outras pessoas, para que elas se sentem na mesa do Senhor também. Amém? Olha só, eu separei um texto que está em Tito 3, dos versículos 3 a 7, que diz assim: Pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e em inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade do Senhor, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Essa benignidade não vem de mim, não vem de você, queridos, mas vem do Senhor, que nos amou e nos alcançou, e através de Jesus Cristo, do lavar do seu sangue, nos regenerou e nos fez herdeiros da esperança da vida eterna. Então, queridos, tanto Lutero, tanto Martinho Lutero, quanto o apóstolo Paulo, eles estavam falando da mesma coisa. Frases diferentes, mas a mesma coisa. Eles estavam falando o quê? De uma benignidade que funciona em nossas vidas como um imã que atrai as pessoas, como um imã que faz com que elas desejem estar conosco, né? Como um imã que atrai as pessoas até o amor de Deus. O mesmo amor que um dia me alcançou e te alcançou. Lá em Jeremias 31:3, o profeta Jeremias, ele disse assim: Há muito que o Senhor me apareceu, dizendo: Porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí, com gentileza te atraí, com respeito te atraí, com desejo ardente de ter você comigo te atraí. O Senhor estava falando para o profeta. E essa é a palavra do Senhor para você hoje, com amor profundo, com a benignidade, com a gentileza do Senhor. Ele tem te atraído. Ele tem te atraído, tem te transformado e tem derramado sobre a vida. A sua vida, o fruto do Espírito Santo chamado benignidade. Porque hoje você é transformado pelo Senhor. Você é transformado por esse amor. Você é transformado por essa graça que nós não merecíamos, mas por amor o Senhor nos deu. Nos trouxe através do seu Filho Jesus. Então, querido, o benigno, ele é um agente transformador. O benigno, ele sempre olha para as pessoas com um olhar de compaixão, com um olhar de esperança.
O benigno sempre olha para as pessoas, não com um olhar de juiz, mas com um olhar daquele que estende a mão e diz para a pessoa: eis-me aqui, segura na minha mão que eu vou te ajudar. Esse é o benigno, esse é o que a benignidade é manifesta através do Espírito Santo. Então, queridos, mas que esse fruto do Espírito, para que esse fruto do Espírito ele se manifeste na minha vida e na sua vida, precisa de uma coisa muito importante. Precisa de renúncia. Precisa que eu renuncie às minhas paixões, precisa que eu renuncie os meus desejos, precisa que eu renuncie, mas que a prioridade da minha vida seja que outras pessoas sejam alcançadas pelo amor de Deus. Como nós lemos lá, né, como eu citei em Gálatas 5,16, né, andar pelo Espírito e não se sujeitar às vontades da carne. É renúncia. Às vezes é difícil, porque a carne muitas vezes nos leva a andar em contraponto ao que o Espírito fala para nós fazer. Porque Paulo diz que o Espírito ele contrapõe a carne, assim como a carne contrapõe ao Espírito, entende? É difícil, não tem como você fazer as duas coisas. Então o apóstolo Paulo diz para nós: andem pelo Espírito. Permita que o fruto do Espírito, benignidade, aflore em você. Deixe que o Espírito Santo trabalhe na tua vida. Deixe que o Espírito Santo te use. Priorize isso na sua vida. O reino de Deus, as pessoas, o próximo. Você é um canal de transformação. O Senhor te chamou para que você transforme vidas nesse mundo sem esperança, esse mundo de medo. O Senhor está dizendo: há esperança. A esperança para aquele que a gente olha e diz: aquele não tem jeito. Mas com a benignidade do Senhor que te alcançou, essa mesma benignidade manifesta na sua vida, vai mostrar para aquela pessoa que existe sim saída para ela, que existe compaixão para a vida dela. Então, não se preocupe, querido. Deus vai cuidar de tudo. Porque às vezes a gente pensa assim: eu vou abrir mão das minhas vontades e o que vai ser de mim? Então eu queria te dizer: não se preocupe. Deus vai cuidar de você. E eu quero encerrar essa ministração, queridos, com um texto lá de Isaías 58, do verso 10 e 11, que diz: se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer os anseios dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas, e a sua noite será como o meio-dia. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. A gente nunca perde, queridos, em renunciar às nossas vontades e permitir que o Senhor nos use, porque Ele cuida de nós. Ele faz com que o nosso dia seja como a luz do meio-dia. Ele faz com que não nos falte nada em uma terra ressequida. E certamente, os frutos que será dado na sua vida serão pessoas que vão reconhecer o nome do Senhor e vão entender que Cristo morreu por ela, como morreu por mim e como morreu por você. Então, que a benignidade, o fruto do Espírito, que é manifesta em nós pelo Espírito Santo, possa se manifestar na tua vida, no nome santo de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que você seja uma bênção nas mãos do Senhor. Amém, queridos? Vamos juntos? Vamos nos abençoar? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. O Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão com o Espírito Santo e as suas consolações sejam sobre a tua vida, como são sobre a minha vida hoje e para sempre. Despair.
voz do Salvador, que ele a todos diz: vinde a mim, ó pecador.